Olá, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. No vídeo de hoje nós vamos gravar uma tag que foi criada pela Paola do Livros e Fuxicos e eu vi no Literaturice da Mel Ferraz. Essa tag é inspirada na música da Manu Gavassi com a Glória Groove e ela é muito original e divertida, então eu achei sensacional para trazer algumas dicas de livros aqui para vocês. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clique em gostei e ativa o sininho para receber as notificações, porque isso ajuda muito o canal e você sabe assim que tem vídeo novo por aqui. O nome da tag é Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que é inspirada na letra da música, e vamos lá, são algumas categorias. A primeira é Larguei até o livro que estava começando a ler, só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado, sem dor no coração. Eu sei que vocês vão me julgar agora, mas eu juro que eu abandonei, mas eu pretendo voltar a ler um dia, que foi O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas eu li O Nome do Vento já faz algum tempo. Eu até resenhei ele aqui no canal. Algumas pessoas ainda até hoje comentam sobre essa resenha porque eu falo que eu não gosto do Kvolt, que é o nosso protagonista, e muitas pessoas, enfim, reclamam porque eu não gosto do protagonista que elas amam, mas tudo bem, é compreensível. E eu não consigo, eu não sei, tem alguma coisa na escrita do Patrick que não bate comigo. Eu acho que os personagens dele... O livro é muito bom, eu não tô falando que o livro é ruim, porque ele não é. Ele é muito bom, o Patrick escreve muito bem, só que não é o meu tipo de fantasia, não é a fantasia pra mim, sabe? Eu gosto de muitas coisas do livro, da forma com que eles trabalham a magia, eu gosto de vários outros personagens, mas o Kvolt é um sério problema para que eu continue lendo a história. Então O Temor do Sábio foi abandonado, porém eu quero sim um dia revisitá-lo. Eu gosto de algumas outras histórias ali no meio, de alguns personagens, então eu acho que talvez não seja o momento para eu ler o livro, né? Em vez de eu ler e odiá-lo e, enfim, vir reclamar para vocês do livro, eu prefiro aguardar um tempo, esperar um dia que eu vou conseguir ler e gostar dele, talvez que eu mude algumas opiniões sobre ele, mas enfim, né? Então eu prefiro... Foi abandonado ali sem dorzinha no coração. Eu, na verdade, abandono a maioria dos livros que eu não tô na vibe sem nenhuma dor no coração. Eu acho que a vida é curta demais pra gente ler livro que a gente não gosta. Ou que é ruim. Então, só abandonei. Não tenho medo. A próxima pergunta é: se eu fosse mais nova, eu cederia sim. Um livro favoritado na adolescência e que agora não seria. Eu tava pensando sobre essa pergunta quando eu separei os livros pra, enfim, fazer aqui a tag. E eu lembrei de uma série da Alison Noel, que se chama The Soul Seekers. O primeiro livro se chama Sonhos. E essa história acompanha a Dairi Santos, que é uma adolescente de 16 anos. Ele envolve um pouco da mitologia... meio indígena e americana. Ele é um livro muito bacana e quando eu li, eu amei. Eu li toda essa série, eu gostei muito de Horizonte, místico, sonhos, porque ela envolve essa vibe também meio sonhos, meio mística. E eu gostei muito desse livro, mas eu não sei se hoje, lendo ele, eu gostaria. Eu acho que não seria a minha vibe, talvez eu não gostaria dele tanto quanto eu gostei tantos anos atrás quando eu li esse livro. Ele é um livro de 2012. Eu não era tão adolescente assim quando eu li, mas eu acho que se encaixaria dentro dessa proposta, porque ele é um livro adolescente, ele tem uma temática mais adolescente, porém se eu lesse hoje eu não sei se eu ia gostar. Mas eu gostei muito dele quando eu li no passado. Então, fica aí a dica, vai estar a capa dele aparecendo por aqui. Inclusive a moça da capa parece uma cantora, eu sempre esqueço o nome dela, mas enfim... Parece uma cantora. E é um livro bem interessante, assim, a ideia dele, o misticismo dentro dele é bem gostoso de se ler. A Alison Noel escreve muito bem, inclusive, ela consegue fazer protagonistas e personagens e romances que envolvem a gente e nos fazem acompanhar a história do começo ao fim. Então, provavelmente seria esse livro. A próxima pergunta é: vejo sua leve, não tão leve obsessão em mim. Um autor que virou sua obsessão. Eu poderia citar Chuck Palahniuk nessa lista, porque, né, vocês sabem que é uma obsessão mesmo, é uma paixãozinha, mas eu vou citar uma escritora, que é a Jennifer Egan, que eu apaixonei pela escrita dela depois de ler esse livro aqui,
que é A Visita Cruel do Tempo, que foi vencedor do Pulitzer. Eu sou extremamente apaixonada pela narrativa desse livro, a forma com que ela estrutura de formas diferentes para mostrar pra gente a passagem do tempo e como o tempo passa para as pessoas nessa história é sensacional. Eu gosto muito da escrita da Jennifer Egan, acho que ela é uma das melhores escritoras da atualidade e todo mundo deveria dar mais uma chance sei lá, se dedicar mais à leitura de Jennifer Egan, porque ela é incrível. Eu acho que todos os livros dela, porque eu fiquei um pouco obcecada quando eu li A Visita Cruel do Tempo há muito tempo atrás. E aí vocês vão falar, Ana, mas não tem resenha dos livros dela aqui neste canal. Sim, não tem. Porque eu tenho um sério problema. Quando eu gosto muito de um livro, eu não consigo falar muito sobre ele. Vocês podem ver que eu falo direto sobre Clube da Luta, Divina Comédia, mas eu não tenho resenha desses livros no canal, porque eu acho que a resenha não vai conseguir passar tudo que eu sinto. Eu demorei muito tempo pra fazer a resenha do Clube da Luta. Então a gente tem um vídeo em que eu cito, que eu falo sobre A Visita Cruel do Tempo, mas a gente não tem uma resenha dele, porque eu amo tanto esse livro que eu não consigo falar o quanto eu gosto dele. Eu acho que as resenhas nunca ficam tão boas. Talvez eu até tenha resenha, mas eu não me lembro agora. Mas é sempre assim, eu fico muito... A gente tem resenha escrita dele, eu vou deixar aqui no link pra vocês. Mas é um livro que fala muito sobre a passagem de tempo pras pessoas, né? Como o tempo pode ser cruel ou não, como as coisas mudam através do tempo. Ele é um livro sensacional, assim. Eu gosto muito dessa forma com que ele passa pra gente a mudança, o amadurecimento das pessoas. Enfim, Jennifer Egan é apenas incrível. A próxima pergunta é: meu estilo é clássico, amor para poucos. Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Eu acho que o mais clássico que eu posso citar aqui, que eu amo, quer dizer, que eu não gosto e todo mundo ama, seria o livro do Victor Hugo, que eu já citei algumas vezes por aqui, que é O Corcunda de Notre Dame. Eu acho que esse livro é um livro de arquitetura, e eu não consigo. Eu li ele inteiro porque durante a leitura eu ficava me culpando, falava, não, é um livro clássico, todo mundo ama Victor Hugo, eu preciso ler e gostar desse livro. E pra mim não foi uma leitura gostosa justamente por isso e por não me identificar com a história, com os protagonistas, com os personagens, e enfim, horas e horas de leitura você entendendo a catedral, e enfim, não sei, eu não consigo gostar desse livro. Não que ele seja ruim, como eu disse, apenas gosto. Tem muitos livros incríveis que eu acabo não gostando, porque gosto é uma coisa muito pessoal. Então, realmente, O Corcunda de Notre Dame é um desses clássicos que as pessoas amam, mas pra mim, não deu. 5. Meu humor é ácido. Um livro que deveria ser divertido, mas não foi. Eu não consegui encontrar um livro pra essa categoria. Por quê? Porque eu tenho riso fácil, eu rio com coisas que nem deveriam ser para rir. Então eu não tenho esse problema. Mesmo que o livro não é pra ser engraçado, eu acabo rindo, acabo tendo alguma coisa divertida nele. Então eu realmente não tenho esse problema. Eu rio de piada ruim, rir é muito fácil pra mim, então não encontrei nenhum livro pra essa categoria, me desculpem. Mas tem livros muito engraçados, por exemplo, Os Filhos de Anansi é um livro que eu li que eu ri muito lendo, e o Guia do Mochileiro das Galáxias também. Eu cheguei a rir no ônibus enquanto eu tava lendo, quando eu voltava da faculdade. Então, são 2 livros que são muito engraçados. Eu sei que não era essa a pergunta da tag, porém é o que eu posso oferecer pra vocês hoje. 6ª pergunta: quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com final surpreendente e confuso. E temos aqui um dos meus preferidinhos, né? Que é Onde Cantam os Pássaros, da Ivy Wilde. Eu amo esse livro, vocês sabem, sou uma fiel defensora desse livro na internet. Eu acho que ele foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Eu gosto muito da Ivy Wilde por causa desse livro. Ele tem um final aberto, ele tem um final confuso. Ele é um livro confuso porque tem uma parte que tá indo de trás pra frente e outra que tá indo de frente pra trás. Então ele é um livro que costuma confundir o leitor, muita gente não gosta dele por causa disso. Ele tem uma protagonista que é forte, é incrível, é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é questionável, a gente não entende muito bem, talvez ela não seja tão confiável. Então, ele tem tudo o que eu amo em um livro.
Porém, eu sei que muitas pessoas não gostam. Aqui a gente tem a história de uma protagonista que vai pra uma fazenda e as ovelhas dela começam a ser mortas. Chega uma pessoa bizarra na casa dela. Então é toda uma história meio mística, meio onírica. Ao mesmo tempo ela brinca com pânico, medo e um passado completamente obscuro que a gente vai começar a descobrir aos poucos. E talvez quando a gente descobre, a gente não quer mais descobrir. E, enfim, eu amo o final aberto desse livro, é um dos meus queridinhos e mora no meu coração. A próxima pergunta é: claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem literária inspiradora. Existem algumas personagens literárias inspiradoras e eu poderia talvez citar todas as protagonistas da Frances Hudson Burnett. A princesinha, a moça do... que eu esqueci o nome dela agora, mas é do Jardim Secreto. Eu acho que todos os personagens da Frances Hudson Burnett são inspiradores, porque a própria vida da escritora é muito inspiradora. Então ela acaba passando isso para as próprias personagens. E como a gente tá falando sobre crianças, né, as protagonistas dela geralmente são crianças, talvez você lembre por causa dos filmes, elas são muito fortes e destemidas e corajosas e enfrentam os medos e os problemas que a vida coloca para elas de uma forma tão pura, tão simples. E uma das personagens também de um outro livro, mas que me lembra muito os personagens da Frances Hudson Burnett, é a protagonista de A Guerra que Salvou a Minha Vida, porque também é uma protagonista que tá sofrendo no meio de uma guerra, tem vários problemas ali na vida, mas ao mesmo tempo ela é totalmente inspiradora na forma com que ela vive, com que ela leva as coisas adiante, com que ela continua contando essa história pra gente, apesar de tudo que ela tá passando. E ela encontra um motivo pra sonhar, um motivo pra continuar vivendo, mesmo o mundo estando completamente perdido, assim. Então são protagonistas, de forma geral, que me encantam muito. Então, se você for ler O Jardim Secreto, que é um dos meus livros preferidos, A Princesinha, A Morte que Salvou a Minha Vida, qualquer um deles, você vai encontrar personagens e protagonistas que são muito incríveis e inspiradoras. Então, fica a dica. E por último, é o livro Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, uma história que te roubou o sono. E aí eu vou aproveitar que estamos no Setembro Amarelo para indicar um livro novamente que eu amo muito, que é O Último Adeus, da Cynthia Handy. Esse livro, eu acho que eu terminei ele lá pelas 3 horas da manhã, chorando, porque ele é um livro muito forte. Ele vai contar pra gente o que sobra depois do adeus, sabe? Como que ficam as pessoas que precisam lidar com o depois. E aqui a gente tem uma irmã que não respondeu a última mensagem, não viu a última mensagem do irmão dela, e ela se culpa muito durante todo esse período de luto. Então, é muito a vivência dessa personagem, tentando lidar com tudo, tentando sobreviver a esse depois, tentando lidar com o último adeus, e é um livro muito forte, muito bonito, mas que fala muito sobre saúde mental, sobre perdas, sobre assuntos que podem ser gatilhos pra você, mas ele é um livro muito sensível. E a Cynthia Handy conta pra gente, no final dessa história, a experiência pessoal dela. Ela fala que ela não é essa personagem, que essa personagem não tem ali muito dela, mas por ter vivido uma experiência próxima e parecida, o livro se torna muito mais real, muito mais palpável, e a gente acaba sentindo isso muito fortemente durante a leitura, sabe? A Cynthia escreve muito bem, é incrível. Eu já li outro livro dela que tem resenha aqui no canal também, que é Cartas que eu escrevi e nunca te enviei, algo assim, que fala também sobre uma adoção, sobre... também é uma história muito forte, e a Cynthia tem o dom de escrever histórias que vão pegar o seu coração e ir apertando ele, assim, até te esgotar emocionalmente, mas você fica com o coração quentinho depois de ler. Vale muito a pena. Também publicado pela Dark Side Books, e eu acho que tem resenha. Eu vou deixar a resenha, porque a resenha é uma carta que eu fiz pra autora, falando sobre esse livro, então vale muito a pena a ler. Vale muito a pena ler, minha dicção tá ótima hoje. Então, é isso. Bem, chegamos ao fim dessa tag com várias indicações ótimas, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei
gravar essa tag e falar um pouquinho mais sobre esses livros pra vocês. Então, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Não se esquece de clicar em gostei, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Um beijo grande, até a próxima.